Bom, a história do choro aqui em São Paulo é uma história antiga, embora o Rio, Pernambuco, tivesse, digamos, uma preponderância na fase inicial, o choro em São Paulo vem desde os anos 30, 40, foi se consolidando. E dos anos 90 em diante, tem uma nova geração que surge e domina um pedaço. E nessa renovação que houve nos anos 90, uma das grandes figuras que acaba de completar 70 anos é o Sete Cordas, Zé Barbeiro. O Zé, antes de chamar o Zé na sala, vou contar um pouco da história do Zé. O Zé, você tem, em geral, a música, você tem o instrumentista, ele tem uma curva de crescimento e amadurecimento, depois ele estabiliza. O Zé teve essa curva, mas ele chegou nos 30, 40 anos, não parou não, continuou crescendo aí de uma forma fantástica e hoje é um dos melhores sete cordas do país. Bom, vou convidar o Zé para entrar aqui. Zé Barbeiro, muito obrigado, parabéns pelos seus 70 anos aqui. E vamos contar um pouquinho da história do Zé Barbeiro. Você é de onde, Zé? Bom dia, Luiz. Beleza? Obrigado pela oportunidade. Eu sou de São Miguel dos Campos, Maceió, Alagoas. E veio quando aqui para São Paulo? Nossa, cara, eu vim aqui, acabei de completar 70 anos, né? Eu cheguei aqui com 2 anos de idade, aqui em São Paulo. Com 2 anos de idade? 2 anos de idade. O seu pai fazia o quê? O meu pai, ele era barbeiro. Por isso o meu nome, Zé Barbeiro, né? Vem daí. Ah, e você praticou um pouco a profissão, não? Não, pratiquei um pouco não, pratiquei a minha vida inteira. Foi 30 e quase 40 anos trabalhando como barbeiro. Olha só, rapaz. É. E o violão entra como aí? Então, o violão, na década de 60, tipo 65, 66, na barbearia do meu pai tinha um violão lá, não sei porque apareceu, tinha um violão. E depois eu vim saber que quase todas as barbearias sempre tem um violão, né? Pendurado. E na época da Jovem Guarda, todo mundo que ia lá na barbearia do meu pai tocava um pouco, né? Tocando Roberto Carlos, aquelas músicas da época. E eu estava no ginásio e sempre tinha um ou outro falando assim, eu fui tocar num bailinho ontem, pus aqui na cabeça, tinha um violão lá na barbearia. Eu comecei a pegar o violão e todo mundo que ia lá e tocava um pouco, eu pedia, como é que é essa posição, como é que é esse acorde? Aí foi daí que eu fui pegando gosto pela coisa, mas na época da Jovem Guarda, né? Foi na barbearia do meu pai. E o choro começa a entrar como aí na sua vida? Então, cara, eu tocava em 1968, 69, eu fazia parte de um grupo jovem, né? Tocando guitarra. E numa ocasião dessas, um cliente do meu pai lá, o cliente falou que ia disputar, ia concorrer com um samba num festival em Osasco. E sabendo que eu tocava violão, falou assim, você não quer me acompanhar lá e tal? Eu falei, eu vou, como é que é o samba? Ele falou, se o samba é assim, assado, cantou, eu acompanhei ele falou, não, é isso que eu quero e tal. Aí no dia lá do festival, ele falou, olha, eu convidei 2 amigos aqui para ajudar você na harmonia e tal. Falei, legal, quem que é o pessoal? É o Milton da Silva e o João Macacão. Falei, nossa, eu nem conheço. Eu não conheço esses caras aí. Falei, não, mas você vai gostar. Aí no camarim, quando eu estava chegando no camarim, eu ouvi aquele som que eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha prestado atenção, nunca tinha ouvido. Era o Choro Alvorada do Jacó do Bandolim, tocando pelo Milton e o João Macacão. Foi aí que eu conheci o João, né? Mas foi por volta de 1970, acho. Mas era o Miltinho Mori, não? Não, era o Milton da Silva, um cidadão que na época ele era sargento da polícia militar, da polícia, daquela polícia civil, ele era sargento. Agora, aí eu falei, é esse pessoal aí que vai acompanhar? Ele falou, eu falei, nossa, cara, então nem precisava eu. Ele falou, não, mas é que eu quero você e tal. E eu fiquei ali no camarim vendo o João Macacão tocar, e aquilo
me prendeu de uma tal forma que eu falei, nossa, mas... E eu comecei a conversar com ele a respeito, né, daquela qualidade de música, aquele tipo, aquele gênero, né? E ele me explicou que o choro era a música que nós tínhamos que aprender. E eu tocando com ele, ele falou assim, ô Zé, você tem uma boa pegada de violão. Para com esse negócio de guitarra, de jovem guarda, e vai pro choro. Comece a estudar choro. É gozado eu falar isso, mas o João Macacão foi o causador de eu estar tocando choro até hoje. Ô Zé, o João, ele está por trás aqui de toda essa geração. É impressionante a influência dele, né, rapaz? O João, ele influenciou muita gente. Todo esse jovem que a gente fala jovem, né? Você falou da década de 70 para cá, muita gente apareceu. Aqui em São Paulo, o João Macacão ele foi o causador de praticamente todo mundo tocar 7 cordas, todo mundo gostar do choro, porque o João era apaixonadíssimo pelo choro, né? E ele sempre foi muito solícito assim com a gente. Por exemplo, eu chegava no bar onde ele estava tocando, ele nunca negou o violão para mim. A primeira coisa que ele já falava, o Zé Barbeiro está aqui. Eu vou deixar ele vai tocar uma música para vocês. E eu meio envergonhado que ainda não estava na altura dele, né, para tocar. Ele falou, não, pode pegar o violão, vem aqui tocar. Eu falei, mas, João, eu vou passar vergonha. Ele falou, vai nada, você está tocando bem. Mesmo o choro que eu não conhecia direito, ele sempre me incentivava, falou, não, você tocou muito bem. Então, quer dizer, o João, ele foi o causador de muita gente estar tocando choro hoje em São Paulo. Eu sou um deles. Ô Zé, o nosso choro, que foi quando eu te conheci, foi o primeiro conjunto que você participou? Eu acho que foi o primeiro, assim... Na rua Henrique Schalman tinha uma casa de choro chamada Catedral do Choro. Isso na década de 70, né? E tinha o velho Américo. O Américo, ele era um bandolinista, ele tinha um grupo lá, e eu andei tocando com ele lá, mas não era assim, tipo, o grupo que o Zé Barbeiro... Tipo, o grupo do Zé Barbeiro, o grupo que o Zé Barbeiro fazia parte. Eu era convidado por ele para tocar, porque na época o violonista dele, às vezes, tinha outros compromissos, e ele me chamava. E depois, na inauguração do Vou Vivendo, aquele bar famoso lá esqueci o nome, na Pedroso de Moraes. Pedroso de Moraes. O Vou Vivendo tinha um grupo chamado Os Outros Batutas, que era uma homenagem aos 8 batutas do Pixinguinha, né? E a casa Vou Vivendo levava um nome, Vou Vivendo por conta do Pixinguinha. E eu toquei lá por 2 anos, e era um grupo que tinha o Carlos Poiares, né? Tinha o Xixa, e outros aí. Eu toquei por 2 anos, mas não era assim, tipo, o grupo do Zé Barbeiro, né? O grupo Nosso Choro realmente foi o primeiro a ser falado assim. Isso foi em 1986, que foi formado o grupo Nosso Choro. Que aí eu poderia falar assim, vai lá onde eu estou tocando, lá no Café Society, o meu grupo vai tocar lá hoje. Agora, pegar o Xixa e o Carlos Poiares foi uma experiência fantástica também, né? Nossa, eu aprendi muito com ele. E tinha um violonista lá, o Carioquinha, você conheceu o Carioquinha? Oh, claro. Então, era eu e ele no violão, o Carlos Poiares, ainda tinha outros que eu não me lembro, o Dácio do Pandeiro, que o Dácio do Pandeiro que o Poiares gostava muito do estilo. Então, mas ali era conjunto de cobra criada, assim, entendeu? Aprendi muito com esses caras aí. Inclusive com o Xixa, que o Xixa era malandro no bom sentido. Sim. No cavaquinho. No cavaquinho ele tinha uma levada. Ele era músico do Caçulinha, né? Sim. Ele era músico do Regional do Caçulinha e ele acompanhava todo mundo. Com aquilo eu aprendi muita coisa com ele, viu? E com o Carlos Poiares também, que eu andei trabalhando com ele vários anos. Mas o primeiro grupo realmente falado assim, vamos lá assistir o grupo do Zé Barbeiro. Como é que foi que era a formação inicial? A formação inicial era o Milton Mori, o Stanley do clarinete, o Stanley Carvalho, era o Gentil, o finado Gentil no pandeiro, e o finado Joãozinho Torto, o Joãozinho Vértico, do cavaquinho. O Joãozinho Torto é um dos grandes cavaquinhos que eu conheci, né? Foi um dos maiores de São Paulo, né?
esse também, o Joãozinho, ele também fez escola aqui, viu? Essa garotada nova que hoje está arrebentando no cavaquinho, aprendeu muito com ele. Porque, Luiz, é o seguinte, na década de 80, que o Grupo Nosso Choro foi formado, aqui em São Paulo tinha o Evandro, o grupo do Evandro, tinha o Isaías e Chorões naquela época, né? Que era o Dáurea ainda, e tinha o Grupo Nosso Choro. Sim. E o Grupo Nosso Choro, desses aí, o Grupo Nosso Choro era o que tinha os jovens tocando, que era o Milton Mori e o Estranho no clarinete, que era molecão, eles eram bem molecão. E isso influenciou uma nova geração a tocar bandolim, a tocar clarinete. E eu já não era tão jovem, mas na época, né, eu era bem jovem. Aí o pessoal fala, nossa, tem uma diferença de idade do Zé Barbeiro pro Israel, por exemplo, assim, né? O grupo do Israel, o grupo do Isaías já era veterano, um pessoal veterano. E a gente aprendia com eles e os mais jovens aprendiam com a gente. Então, fizemos escola. Eu lembro nos anos 90, quando nós fomos parceiros lá, que foi o Paulinho. O Paulinho era morreu cedo aí, era um rapazinho que tocava violão, cantava gostoso. Que ele me falou, o melhor conjunto que tem aí é o Nosso Choro. Daí eu fui atrás de vocês. Vocês chegaram a tocar no Maxud, não? Tocamos no Maxud 1 ano em seguida, cara. Foi lá que eu conheci vocês. Então, lá no Bar das Batidas, né? Que tinha um fulano lá, o Metre, lá, o seu Luiz, que era fantástico, rapaz. Ele tocou com grandes conjuntos internacionais. O seu Luiz, ele tinha uma história... Ele foi no Jô Soares uma vez, mas o Jô entrevistou só sobre coquetéis. E não sabia que ele tinha tocado com aquele argentino... Um argentino que fez um baita sucesso nos Estados Unidos, como jazzista e tudo. Os irmãos Pérez Prado, lá, o seu Luigi tinha tocado também, né? Você acredita que eu toquei 1 ano lá e não sabia que ele era músico? Olha só. Não sabia. Porque a gente chegava à noite, né? A gente tocava das 10 à meia-noite. Das 9 à meia-noite. E ele tratava muito bem a gente, bom dia, vamos lá, vamos começar, não sei o quê, papá. E a gente nunca sentou para conversar. Ele sempre tratou a gente com o maior respeito, sim, mas... E eu nunca soube que ele era músico, viu, Luiz? Você vê que ele era discreto. Mas vocês substituíram, tinha um conjunto que tocava antes do Nosso Choro, lá que morreu até o violonista. Eu esqueci o nome também aqui, que era um bom conjunto. Mas quando eu conheci vocês, o Seu Gentil já não estava tocando. Era o Marcelo que estava no pandeiro, era isso? Era o Marcelo, era. O problema... Agora essa história, eu vou contar essa história, fica na memória, né? A gente tocava fazia alguns shows com o Altamiro Carrilho. E num desses shows, sabe como é que é o povo, na época, o brasileirinho era a coqueluche do choro, né, assim, que o pessoal queria ouvir o pandeiro, queria saber como é que tocava aquela velocidade. E o Altamiro, ele era terrível, quando o pessoal falava, toca brasileirinho, aí ele começava num ritmo que o Gentil, infelizmente, não conseguia. O Gentil não conseguia, aí o Gentil começava a tocar frevo, né? E, ao invés do choro, ele tocava frevo, que ele conseguia. E teve um determinado show que aconteceu isso, pediram o brasileirinho, e ele tocou frevo. E o Altamiro não disse nada, mas só que no final do show, pediram de novo o brasileirinho. E o Altamiro falou, pessoal, deixa que eu vou tocar sozinho. Aquilo para nós foi um tapa na cara, assim, né, no bom sentido. Um tapa na cara, porque ele falou pra gente não acompanhar ele, porque o pandeirista, que era o Gentil, não aguentava tocar o brasileirinho. Ele tocou sozinho, cara. Ele solou o brasileirinho sozinho. O conjunto todo atrás. Shows marcados para outubro na Alemanha, agora busca patrocínio para percorrer o Brasil comemorando os 125 anos do Chorinho. Você confere agora os sons de Altamiro e seu regional.
ficou meio envergonhado, assim, né? E depois a gente conversou com o Gentil, falou, Gentil, poxa, infelizmente, não sei o quê, não tá dando mais pra gente ficar contigo, porque você não tá aguentando mais tocar. E a gente ia tocar no Café Society, a gente começava às 11 horas até às 3 da manhã, era uma pauleira, né? Ele já tinha bastante idade mesmo, né? Já estava de idade, e ele tinha uma técnica muito boa para se tocar num determinado ritmo. Só que o Miltinho e o Stanley, eles estavam no verdadeiro suco, né? Ou seja, eles estavam para frente mesmo, né? Aí apareceu o Marcelo Galani, que a gente conheceu ele também, e fizemos o convite para o Marcelo, você não quer participar do grupo aí da gente aí e tal? Ele falou, nossa, eu quero sim, mas e o Gentil? Eu falei, não, o Gentil a gente já conversou com ele e tal. Ele ficou, rapaz, aí foi com o Marcelo que você conheceu nós, né? Então, quando lancei lá o nosso choro, que vocês acompanharam com um brilho fantástico aí, nós fizemos uma excursão com o Altamiro, você lembra, né? Eu lembro, sim. Teve um episódio gozado no Rio de Janeiro que o Pelão avisou lá o povo do choro, e de repente a gente tocando lá no palco, eu, Abador e tudo, e na plateia estava lá o Dino, estava todo o povo aí, o primeiro time do choro, falou, a gente tem engano aqui, vamos trocar. Ô Luiz, na plateia não, eles estavam na primeira fila. Aí você, lembra que você puxou o Remeleixo? Primeiro você falou assim, ô Zé, olha quem tá ali. Aí eu já comecei a tremer. Você disparou a tocar, eu falava, Zé, vai devagar, é o Dino que tá ali, rapaz. Então, rapaz, aí eu já comecei a tremer, né? Aí você falou, é o Dino. Eu falei, eu sei que é o Dino, mas eu tô tremendo já, pô. E você ainda foi, você tocou o Remeleixo. Eu falei, nossa, eu fiquei pensando no solo do violão. Eu falei, eu vou errar tudo aqui, pô. Depois deu certo, né? Porque eu fiz um solo qualquer lá, não tem nada a ver com a gravação, e eu ouvi o Dino, eu ouvi assim, depois assim, ó, eu já tava todo suado, né? As costas molhadas de medo. Eu ouvi o Dino falando com o Dirceu Leite, lembra? O Dirceu Leite tava. Seu Leite. Ele olhou assim para mim e falou assim, aí menino, beleza, nossa, aquilo foi um alívio assim no meu coração, um alívio. Ele falou, beleza, porque eu não fiz, eu não procurei fazer o mesmo solo do original, né? Porque eu tinha certeza. Você tinha o seu estilo lá, né? Então, eu tinha o meu estilo. Eu tinha certeza que se eu fosse tentar fazer aquele solo, eu ia errar, né?
Aí ia ficar pior. Eu falei, vou fazer um outro qualquer aqui. E deu certo. Deu. E o nosso choro durou até quando, Zé? Então, no Café Society, a gente tocou de 86 até 91. São 5 anos. Depois a gente deu uma parada de tocar no Café Society, mas o grupo continuou fazendo. A gente tocou no Novo Hotel, a gente tocou lá no Maxud, como você sabe. Andamos tocando pelo Bar Brahma, fazendo alguns tipos de trabalho dessa natureza. E voltou também, o grupo voltou depois para o Café Society outra vez, por volta de 93, por aí, ficamos lá mais uns 3, 4 anos. Mas o grupo, Luiz, ele ficou de 86, mais ou menos até 98, mais ou menos. Zé, fala um pouquinho do papel do Miltinho. O Miltinho, ele é de uma humildade tão grande, mas é um dos grandes talentos que o choro paulista já deu, né? O Miltinho, quando ele começou a tocar com a gente, lá no Vou Vivendo, porque o Vou Vivendo começou com um grupo, mas depois foi mudando, o pessoal foi saindo. Quando ele entrou, parece que ele tinha 16 anos, parece. Ele era bem novinho, tinha uns 16 anos. Ele já era um cara, sabe, era um fenômeno assim, tocando. Ô, Luiz, é difícil a gente falar do Miltinho e fácil ao mesmo tempo. Difícil porque o Miltinho, ele não é daquele personagem assim, atirado, que vai atrás das coisas, que tenta colocar o nome dele na vitrine. Ele sempre fica atrás da cortina. É aquele cara que é um baita professor, é um baita músico, gente boa, não tem tempo ruim para ele chegar e falar assim, ajudar um parceiro em alguma coisa, ele está sempre ali para ajudar. E isso é o lado bom, né? E o lado ruim é que ele não trabalha o nome dele. Porque o Miltinho, ele poderia ser o Milton Mori do bandolim hoje. Milton Mori, para o aplauso do senhor. Tipo Evandro, tipo Isaías, tipo guardado nas devidas proporções, tipo Hamilton de Holanda, sabe? Porque esses caras, eles falaram assim, não, eu sou o fulano, eu sou o Isaías. O Miltinho nunca falou, eu sou o Milton. Mas ele poderia fazer, ele poderia e pode ainda, porque ele está nativo e está tocando muito bem. Zé, e nesse período, o que foi mudando aqui no choro paulista, especialmente no violão 7 cordas? Eu sei que você, num determinado momento, quando surge o Penese, você orientou ele para ouvir muito os Índios Tabajara. Os Índios Tabajara foram uma boa influência para vocês? Para mim, não. Sim. Para mim, não, porque o estilo dos Índios Tabajara é um estilo, o meu estilo é outro. O meu estilo é violão acompanhador, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Agora, o Penese, não. O Penese, quando eu conheci o Penese, que ele fez parte do Choro Rasgado, o grupo que a Roberta Valente formou, né? O Penese, ele não sabia o que ele queria ainda.
Se ele ouvir e ver essa gravação que a gente está fazendo, talvez ele vai ficar pensando no que eu vou dizer agora. Mas ele tocava e toca muito bem flauta, ele toca muito bem cavaquinho, ele toca bandolim, instrumento de corda ele toca todos, e bem viola, ele toca espetacular. Mas eu disse um dia assim para ele, lá no Café Society, falei, ô Penésio, eu acho que você deve escolher um instrumento, cara, porque você tem uma cabeça, você é fantástico tocando. Só que você deve escolher um instrumento para você poder se sobressair, porque você vai tocar 10 instrumentos, não adianta nada. O pessoal vai falar assim, quem que é o Penésio? Aquele cara lá, tá. Aquele cara, aquele músico. Mas nunca vai falar assim, o Penésio, aquele baita violonista, ou aquele baita, sabe? Aí ele chegou, eu não sei se foi por isso que ele começou a estudar o violão mesmo, aí ele partiu só pro violão mesmo. E o lance do Índios Tabajara, a gente estava discutindo não, a gente estava conversando um dia, eu falei, olha a técnica desses caras aqui. Mas o Penésio, ele era vidrado, e é ainda, ele é vidrado no Paco de Lucia. Penésio... Em relação aos 7 cordas, obviamente tem o Dino, que é o deus maior aí. Mas como é que foi a evolução do violão 7 cordas? Quem foram as pessoas que ajudaram a mudar o seu estilo? E o que mudou hoje do violão 7 cordas em relação ao que era, digamos, aí nos anos 80, 70? Luiz, é assim, olha. Eu vou dizer por mim primeiro. Quando eu vi o João Macacão tocar, ele tinha aquele estilo do famoso choro tradicional, que é o que eu gosto também. E que choro tradicional que é esse? É o choro tradicional acompanhado pelo Dino. O Dino é o verdadeiro pai do 7 cordas, tocando o violão 7 cordas tradicional, né? E o choro tradicional, aquelas frases tradicionais, os baixos tradicionais, os acordes tradicionais. E eu estou nesse caminho. Da década de 80 para cá, com o surgimento do Rafael Rabelo, a coisa começou a mudar. Porque o Rafael Rabelo já veio com uma outra proposta, ele veio com uma proposta de violão 7 cordas de nylon, ao invés de dedeira tocando com o dedo e solando. Ou seja, ele veio com uma outra proposta e também acompanhando os grandes nomes do Rio de Janeiro, né? Joel Nascimento, Del Rian e tudo. E o estilo do Rafael já não era o famoso tradicional. Ele já começou a colocar uns acordes diferentes, né? Começou a fazer uma linha de baixo totalmente diferente da original, da tradicional. E através do Rafael Rabelo, na sequência vem Rogério Caetano, com outra linguagem totalmente diferente. O que acontece nos dias de hoje? A nossa linguagem, a minha linguagem, e do Israel, e de outros que talvez eu não lembro o nome aqui direito, mas é uma linguagem tradicional, do choro tradicional. Como dizem os mais velhos, né, é o choro que eles gostam. E a nova geração, que eu diria assim, a nova geração, entre eles tem o Jean Correia, que é fantástico tocando, mas ele toca também a linha tradicional,
mas ele se enveredou para uma linha assim mais Rogério Caetano, bem mais atual, assim, bem mais que se você não for músico, você não entende. Você tem que ser músico para entender a linha de baixo do que ele está fazendo no choro. Você tem que ser músico para entender, de repente, uma harmonia que ele põe num choro. Aquele choro tradicional que a gente fala, vamos tocar sofres porque queres. Eu vou tocar como eu aprendi. Pode ser que eu mude alguma coisinha hoje, assim, né? Porque já vem da minha cabeça. Mas eles não, eles fazem o que ele aprendeu, o tradicional, e fazem coisa muito diferente na frente do que a gente pode imaginar. Ou seja, a mudança toda veio realmente depois do Rafael Rabelo, viu, Luiz? Olha só. Então, o Rafael Rabelo foi quem mudou a história dos Sete Cordas aqui. Ah, tá. O que você acha daquele LP que ele gravou com o Dino? Então, ali eu acho bacana porque você ouve o solo violão de nylon, ele solando como se fosse um bandolim, ele solando, e você ouve quem está acompanhando ele, o Dino, que é o tradicional, ali não muda. Ali não muda, ali é o tradicional, é bonito de se ver, é bonito de se entender, e você percebe que a linha de choro ali está igual. Vem lá de trás, em 1900, sabe, bolinha lá com o Pixinguinha, é a mesma linguagem ali. Para nós, que somos mais, vamos dizer, mais antigos, eu entendo muito bem o que o Dino quis dizer ali. E eu toco em cima daquilo porque eu adoro aquele estilo. Agora, se por acaso, hoje, nos dias atuais, hoje, você mesmo deve saber, o Yamandu Costa, tocando com o Rogério Caetano, é uma linguagem diferente. É uma levada diferente, é um solo diferente, é uma linha de baixo do sete cordas totalmente diferente, o Rogério Caetano.
E tem um monte de jovens hoje, de garotos tocando muito bem, indo nessa linguagem, ou seja, deixando um pouco o tradicional para trás, né? Olha só. Agora o Yamandu é um fenômeno também, que nem foi o Rafael também, né? Mas é difícil a gente conversar, assim, discutir sobre um cara como o Yamandu, como o Hamilton de Holanda, como o Alessandro Penese. Primeiro que parece que eles não sabem fazer outra coisa a não ser estudar violão, né? Eu ainda gosto, por exemplo, eu sempre gostei de ir na praia, gostei de um futebol, de ir no campo de futebol, gostei de repente de pescar com o pessoal. E esses músicos aí que eu tô falando, Yamandu, o Penese eu tenho certeza disso, que eu vi ele muitas vezes. Ele passa o dia inteiro com o violão na mão, né? Esses caras passam o dia inteiro, eu falo assim, não cansa? Não cansa. Mas aí eu falei um dia assim pro Penese, cara, vem cá, desculpa, cara, mas existe praia, bicho, existe mato, existe rio, vai pescar um pouco. Ele falou, não, rapaz, vamos estudar, rapaz, o negócio é estudar. E ele tem razão, né, porque se você não estudar, você não progride, né. O Zé, tem uma escola de choro, de violão nordestino, é muito forte também. Você sofreu alguma influência do Nordeste? Aí quem são os grandes do Nordeste que eventualmente te influenciaram? Eu não tive influência nenhuma do Nordeste, viu? Eu não tive nenhuma. A minha influência foi João Macacão, pelo estilo dele, que ele falou para mim. Zé, você tem boa pegada e você vai partir pro choro, mas compra tudo, naquela época ele falava assim, né? Compra tudo que é destinado a Dino. Tá escrito lá, Dino 7 cordas, compra. E estuda, e ouve e estuda ele. Foi isso, a minha linguagem, a minha vida inteira foi essa. Isso não quer dizer que eu nunca ouvi, eu ouvi, por exemplo, o Lupercio Miranda. Eu ouvi muito Lupercio Miranda. Canhoto da Paraíba. O Canhoto da Paraíba. Só que pro meu início e a minha trajetória, eles não me influenciaram nada. O que me influenciou mesmo foi o João Macacão e o Dino. O João Macacão, por estar mais presente, por estar mais perto, mais próximo, que eu via sempre ele tocar, aprendi com ele bastante. E pelo que ele falou para mim, olha, ouve o Dino, compra tudo do Dino, estuda o Dino, e foi o que eu fiz. Tá. Além do João e do Israel aqui, quem são outros 7 cordas da antiga aqui que você destacaria? O Luizinho. Luizinho, rapaz. O Luizinho, 7 cordas, espetacular. Eu não comentei sobre ele, porque ele tocava com o Evandro, ele tocou muitos anos com o Evandro, né? Mas o Luizinho é considerado, tipo assim, aqui em São Paulo, o papa do 7 cordas é o Luizinho, sabe? Fantástico. Mesmo. Mas também a gente não deve deixar de comentar também o Edmilson Capelupi. Tá. É uma outra linguagem, o Edmilson Capelupi é uma outra linguagem de 7 cordas. Nossa, o Edmilson eu conheci novinho, lá no Bar do Alemão, lá. Então, o Edmilson Capelupi é uma linguagem de harmonia, de harmonização. O Luizinho, 7 cordas, é uma linguagem de baixos, bem elaborados. Embora venha de uma linha tradicional, mas ele elabora muito bonito o 7 cordas. Luizinho, a gente não pode deixar de comentar o Luizinho. Eu fiz uma vez uma rodada em casa lá, rapaz, no começo dos anos 90,
que apareceu o Rafael Rabelo, o Luizinho Sete Cordas, o João Macambira, que é o meu guru absoluto aí. João Macambira. E o Charles da Flauta. O João Macambira, nos anos 70, eu considerava ele o melhor aqui. O João era um craque fantástico também no bandolim, hein? Então, o João Macambira, eu conheci ele, andei tocando com ele algumas vezes, assim, pouquinho, né? Pouquinho, porque ele tinha ele tinha o seu Luiz, o irmão dele, que fazia parte do grupo, né? Eram os irmãos que tocavam e eu ouvi muito eles ali no Bexiga. Ele tinha uma casa lá, de vez em quando eu assistia a eles. Depois, mais pro finalmente, assim, a gente tocou junto em rodas e tal. Olha, sem querer desmerecer outras pessoas, a gente não vou nem citar nome, mas sem querer desmerecer, o Joãozinho é de uma linha assim, igualzinho o da flauta lá, o que eu falei agora, o Carlos Poiares. É igualzinho o Carlos Poiares. O Carlos Poiares, ele tinha na cabeça dele, acompanhando o cantor, acompanhando cantora, ele tinha umas frases que eu falava, nossa, mas onde ele arrumou essa frase? E a melodia ficava espetacular de bonita. Ele. E o Joãozinho Macambira era a mesma coisa. O Joãozinho Macambira, um dia, ele estava tocando num bar, lá no Bexiga também, eu esqueci o nome do bar. E eu fui assistir ele. Só que eu comecei naquela época, assim, andar com uma certa partitura minha. Porque eu andava, um dia eu falei para ele, eu vou trazer uma música minha para você. Ele falou assim, traz aí para mim ouvir. Aí eu levei a partitura da música, né, para ele. Quando eu fui mostrar para ele, ele falou assim, ô Zé, não vem com esse negócio aí para mim não, que esse negócio de bolinha eu não conheço. Não quero saber esse negócio de bolinha. Grava para mim a melodia que eu toco para você a sua música. Ele não sabia uma bolinha, ele não sabia nada. Olha. Aí eu ficava pensando assim, como que ele não sabe nada de teoria? Nada. E consegue colocar umas frases dessa no acompanhamento. O João Macambira era espetacular, a cabeça dele para fazer frases acompanhando o cantor, sem conhecer uma nota musical. E o Carlos Poiares também, viu? Ô Zé, sem querer desmerecer ninguém também, eu acho que ele foi o maior aí dos anos 70 e 80. Viu? Eu tô também eu tô com você também nessa aí, viu? Eu ouvi uma vez, tinha uma marcenaria, um armazém lá na Belenzinho, que fazia uns choros de vez em quando. Eu vi o Macambira junto com alguém lá que era considerado maior. E não era maior que o João Macambira, não. Então, não vou falar quem, mas não era maior, não. Então, é melhor a gente não falar, não citar nomes, né? Mas quem conheceu o Joãozinho Macambira, quem conheceu ele, com certeza pensa igual a gente, né? Porque ele era realmente fantástico. Ele era... não dá nem para falar, porque ele não sabia uma nota musical. Né? Não sabia como que na cabeça... Tudo na cabeça dele, ele conhecia o braço do instrumento assim como poucos, né? Agora, o Luizinho, que você fala, o Luizinho, além do grande músico que ele foi, ele era um mestre também, né? Era um orientador, né? Não, ele
ele foi professor, e é professor até hoje, né? E o Luizinho tem uma coisa, ele tem um acervo, o Luizinho tem um acervo de partitura escrita à mão, de choro, assim, de tipo 1.500 choro. Olha só. Um acervo na casa dele, que ele, uns tempos desse atrás, ele estava passando por um probleminha aí, e colocaram, ó, eu não lembro quem foi que deu a ideia dele colocar à venda algumas partituras lá. Eu não sei nem se funcionou essa coisa aí. Mas, enfim, ele deve ter na casa dele coisa assim de 1.500 choros escrito à mão. Ele saía choro lá, o pessoal gravava, ele ouvia, escrevia a harmonia com baixos e tudo de 7 cordas. Olha só. Então tem vários músicos de 7 cordas assim tocando que estudou o Luizinho com as partituras dele. Zé, e como é que está a vida do choro agora com essa pandemia que fechou bares, que arrebentou com a noite? Aí como é que está a vida? Agora tá ruim, né? Porque até antes da pandemia ainda a gente tinha lugares para tocar. Por exemplo, o Sesc, que é a nossa casa maior, funcionava bem para shows e tudo, né? Tem muito músico para pouco Sesc, né? Mas ainda funcionava bem. E tinha os bares da noite, os bares que... Eu sou um músico do boteco, eu sou um músico de bar. Até então a gente tocava, tipo, nesse bar aqui, naquele bar lá, no outro. Com a pandemia, infelizmente, fechou. Esses bar todos, Luiz, faliram, fechou a porta. Então não tem lugar. E parece que vai demorar para tentar abrir assim. Agora, nós estamos no início de 2022, há uma tendência, com as vacinações direitinho, há uma tendência a voltar, né? Só que aqueles bares que fechou a porta não abrem mais, você entendeu? Não abre mais. Mas o Sesc voltou, o Sesc está abrindo agora de novo, vamos ver. E tem também algumas coisas, assim, alguns projetos do governo aí, né? A Lei Aldir Blanc, que funcionou para ajudar os músicos, inclusive. Mas vamos ver, porque até a pandemia, todos os músicos se viravam de alguma forma ou outra. Com a pandemia, teve músico, Luiz, que vendeu o carro, vendeu o instrumento, né? Fez leilão, fez rifa de cavaquinho. Puta vida. É difícil, né? Daí é brabo. Zé, se a gente for pegar, digamos, essas mudanças no choro, a gente teve a fase do Armandinho, que ele trouxe um pouco pop, a frase agora que teve uma fase meio do jazz aí, do Hamilton de Holanda, teve uma fase meio do espanhola aí, que o próprio Rafael andou sendo influenciado, o próprio Penese gosta aí. Como é que é essa relação de vocês com a música internacional? Quais são as grandes músicas instrumentais fora do Brasil que você acha aí? Eu não posso falar pelos outros, né, Luiz? Eu vou falar por mim, assim, olha, embora eu seja músico e também um pouco compositor de choro, e gosto do choro, e vivo o choro, e quero tocar o choro, eu não esqueço também de outros tipos de música. Por exemplo, eu adoro bolero, eu adoro tango, sabe, eu adoro músicas de cinema, algumas eu adoro. Influência, assim, para mim, de música internacionais, eu não tenho muito, não. Eu adoro os Beatles, por exemplo. Eu não tenho muito, não. Mas outro dia eu estava vendo um programa na Cultura, na TV Brasil, e tava lá John Williams. Então, o John Williams, aí eu comecei a assistir, aí eu aumentei o volume da televisão e fiquei vendo e ouvindo ele falar. E eu fiquei fã daquele cara. Então, quer dizer, através dele que eu fui prestar mais atenção nas músicas do cinema. Você fala o John, não o John Williams, violonista, você fala o compositor, arranjador. O John Williams, aquele que faz trilha de filme. Trilha sonora. Aquele cara lá, eu fiquei fã dele, porque ele é um exímio violonista,
ele é um exímio pianista e é um arranjador de mão cheia e faz aquelas trilhas. É espetacular aquilo lá. Eu fiquei vendo e ouvindo ele falar. Eu queria falar um pouquinho do Zé compositor aí, que você se soltou como compositor aí, mostrando aí um talento fantástico também, Zé. Quando você começou com a composição? Então, eu tinha 50 anos, Luiz. Eu tinha 50 anos de idade quando o Miltinho, foi o Miltinho, eu comprei um computador e o Miltinho falou assim, instala um programa de música aí para você estudar que é legal. Aí ele instalou para mim o Encore, o programa Encore. E o Band na Box. Band na Box é um aplicativo que tem só harmonia ali, sabe? Para você estudar, E aí ele falou assim, eu fiz uma música, eu fiz outra música. Eu falei, nossa, mas você fez? E aí, como é que você... Ele falou, não, eu ponho lá no computador. Eu falei, vou tentar fazer uma. E eu peguei gosto, eu tinha 50 anos, eu peguei gosto pelo negócio de compor, mas era 50 anos. Até 60 anos, com 10 anos, eu tinha parece, 200 músicas, Luiz. Olha só. 200 choro. E o negócio foi tão gratificante assim que o Prêmio Pixinguinha, a última edição do Prêmio Pixinguinha, eu que ganhei. Tá. E depois ganhei... O Festival de Paraná também, né? Depois eu ganhei outros PROACs, né? Eu ganhei outros PROACs. E ganhei o prêmio Itaú Cultural. E tudo com composição, né? E isso aí dá um gás na gente, sim, sabe? Porque a primeira que eu fiz, ninguém queria tocar a primeira, né? Nem o Miltinho mesmo não queria tocar nada. Porque eu achava gozado, eu fazia a música, e eu punha lá no programa Encore, e eu ouvia, eu falava, nossa, essa música é legal. E aquilo foi me dando mais vontade de compor. Aí eu levava a partitura pro Miltinho e pro Stanley, eles falavam assim, depois a gente toca essa aí, vamos tocar essa outra aqui do Jacó, vamos tocar essa outra, depois a gente toca essa aí. Eles nunca falaram assim que não, mas também nunca falaram assim, puxa vida, vamos tocar essa música, vamos tocar, sabe? É gozado. Mas a minha linha de composição é baseada no choro mesmo. Eu ouço, por exemplo, Ernesto Nazaré. Eu ponho aqui no rádio, aqui no YouTube, fico ouvindo Ernesto Nazaré, estudando violão. Aí vem uma ideia em cima de um determinado choro dele, vem uma ideia e eu batalho aquela ideia, eu ponho para funcionar e vou indo e sai a música, sai uma outra música. Zé Barbeiro deixa a Jovem Guarda e, de virada, cai no chorinho.